Oi, gente, oi, Stephanie. Olá. Que bom que vocês estão entrando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Todo mundo me ouve numa boa? Tá tranquilo? Oi, Stephanie. Tudo bom, Letícia? E você, tudo certinho? Tá tudo bem aí? Como é que vocês estão de quarentena? O que é que tá acontecendo? Estou esperando a professora Roberta entrar pra gente iniciar a nossa aula, tá bom? Fica aqui, sai não. Oi, Lorena. Oi, Lidiana. Oi, Catarina. Acabou de entrar. Gabriel. Roberta entrou. Professora Roberta. Vamos lá. César. Deixa eu ver. Vou testar agora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Aqui tá escuro. Não tô conseguindo te ver. Sério? Tá, tá rotacionando aqui. Deixa eu Não sei o sair que é para. que é. Certo. Ver o que é que houve, né? Oi, Rodrigo. Aí muita gente entrando. Que maravilha. Que coisa boa. Meu irmão E agora? entrou. Nada, peraí, amigo. Vamos esperar um pouquinho que tá rodando, rodando, rodando. Vamos ver o que é que acontece. Mas eu não Aqui tô conseguindo travou. te ver. Ah, tá travado aí? Será que é a internet? Foi. Pode ser. Sair de novo. Peraí. Gente, é ao vivo. Então, ao vivo é isso mesmo. Tá? A gente fica, mas aguarda que vai ter aula, tá? Vai ter aula, de alguma forma vai ter aula. Estamos aqui para isso. Tem muita gente entrando, que é muito bom ter vocês aqui. Na aula passada, só para a gente poder lembrar um pouquinho, que na aula passada a gente estava falando sobre a civilização grega, tá? Boa tarde, Rodrigo, querido. A gente falou dessa importância da civilização grega para a trajetória histórica, a gente falou de corpo, de padrão de beleza, a gente falou de muitas coisas interessantes. E hoje a gente ficou para dar sequência nas grandes civilizações e falar da civilização romana. Então, eu e a professora Roberta, a gente planejou aqui uma aula sobre civilização romana para que vocês aprendam melhor para a gente poder fazer o Enem. Olá, Estela Oficial, boa tarde. Ah, agora sim! Pronto. Boa tarde, meu amor, Roberta, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, pessoal. Messi, a Felissa. Tá indo, todo mundo entrando. Tá muito barulho? Não, tá tranquilo. É? Vocês estão se achar que tá muito barulho, avisem aí. Por favor. Tá Vocês, uma microfonia, Di. É não. ok. Não é aí, não? Deixa eu pegar o fone. Deixa eu ver aqui uma coisa. Oi, Cid, meu amor, que saudade. Deixa eu colocar aqui um fone ouvido do Brasil. Me ouve? Pronto, melhorou. Ah, então deve ter sido isso. Esse Boa eco. tarde. Bora. A Lu entrou. Bem-vinda, Lu. Melhorou o eco? Ele falou que tava com eco. Eco, Mas eco. já tá melhor. Eco, eco. Catarina Calheiros escrevendo em mandarim. Mulher, eu não sei ler em mandarim, não. Olha, isso eu acho que é criança brincando por aí, viu? Tem problema, não. Fica brincando. Ó, gente, bora começar a badalação. Porque o negócio aqui tem hora.
professora Roberta já deu aula pela manhã, eu também, a gente vai dar aula agora aqui à tarde, e depois aqui nós temos uma outra aula para dar. Então tá maravilhoso esse esquema da gente ficar dando aula para cima e para baixo, dentro de casa, né, Roberta? É, a pessoa corre uns 15 quilômetros dentro de casa, tanto que dá aula. Gente, uma vez eu sonhei com teletransporte e eu acho que agora aconteceu, porque eu saio de uma escola e vou para outra em 2 cliques, literalmente. Então, É isso é, bom, pra mim é maravilhoso. Não quero mais nunca de outra. Tô brincando, gente. Tô com saudade da escola. Tô com também, saudade do também. grito, da energia dos meninos. Né? Vocês, às vezes, dá uma raivinha, mas dá saudade também. Né? Às vezes, gente, eu tô com muito calor. Não sei o que tá acontecendo aqui, que toda vez a gente vai gravar, eu acho que deve ser a iluminação. Mas, ó, e aí, Roberta? Oi, Período romano, né? Na aula passada a gente tentou falar de grego-romano, não deu certo. não deu A gente só certo? conseguiu falar do período grego, A né? gente tá querendo E abarcar o mundo, né? Em uma o hora, mundo em uma hora, né? Logo nós dois que tinha gostamos muito de condições. bater papo, não tem condições, né? Não tem condições de forma alguma. Mas pegue seu caderno, pegue a sua canetinha para anotar período grego. Trabalha. Essa é o que vai colocar período grego. Aqui, o civilização, na verdade, grega, né? Roberta, o que mais cai aí na civilização romana? Grega não, gente, Roma. É desculpa. isso que eu ia dizer, né? Roma. Roma. É Roma, é Roma. Meu Deus, eu É. estou no período grego ainda. Civilização romana. Eu não sei como é que a gente fixa um comentário, porque eu sou uma pessoa que ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui. Mas tudo bem, você já Pula. deu para entender que a gente falar. Oi? Babulindo aí. Enfim. Que chique. É. Agora eu não sei se ficou fixo, acho que não, mas tudo bem. Ficou. Vida que segue. Deixa Bora eu lá, ver. acho que o povo já pegou Ficou não. caneta, papel. Olha o meu leque aqui de mentira. Tá tudo bem. Robertinha, meu amor. Ó, eu Oi. fiz na aula passada, o Said, foi um aluno nosso, que estava aqui na live Esse. passada, ele não apareceu ainda por aí, mas o Said pediu indicações de filmes que abordassem o período grego-romano, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa e anotei alguns aqui, que estou aqui olhando no meu computador, tá? Então tem A Queda do Império Romano, isso tem na Netflix. Spartacus tem na Netflix, tá? Uhum. Ben-Hur tem na Netflix, também aborda isso. Júlio César e tem uma série chamada Romano. É uma série. Eu não assisti ainda nenhuma dessas séries, nenhum desses filmes que eu tô falando aqui. Meu Mas esse excelentíssimo Romano me Rabi, chamou a atenção. professor de história Sim. também, acabou de falar qual amor? Gladiador. Gladiador, olha aí. É um filme que ele disse muito bom. Qual que mais? Tem Hum. o próprio seriado Roma, né? Acho que eu já falei na Roma. outra live, né? Tem o seriado Roma e Isso. qual Ben-Hur foi? Ben-Hur. Ben-Hur eu vi que tava em alta. Se você coloca lá na Netflix, Grécia e Roma, aparece. E também no santo YouTube, quando você coloca filmes com temática romana ou temática grega, aparecem vários. Então, JPF Muniz, querido, professor também, boa tarde. Boa tarde, Então, galera. Boa tarde. tem muita gente entrando, graças a Deus, graças a todas as forças, a todo que é o universo, a todas as energias. Ó, bora lá. Começar isso, porque a vontade é de bater papo, mas temos que dar aula. Vamos lá. Bora. Período romano. Vamos começar como a gente fez na aula passada. O que é que a gente não pode esquecer, Roberta, da parte de história, quando a gente fala de período romano? Olhe, quando fala de Roma, muitas pessoas vão logo para o Império Romano, né? Que é o último momento Sim. histórico de Roma. Só que eu sempre enfatizo, Déia, bem-vinda, eu sempre enfatizo o período republicano, tá? Porque é no Hum, período republicano que Roma vai atingir seu tamanho máximo, né? Territorialmente falando. É no período da República que você vai ter dois triunviratos aparecendo, né? Três generais governando aí, três no primeiro e três no segundo. Você vai ter também no período da República a Pax Romana, né? É no hum. período republicano que os plebeus conseguem benefícios também. Então, de todo o Império Romano, toda a história de Roma, eu focaria mais no período republicano, que é onde acontece a maior agitação, né? Hum. E Então você, anota em aí no caderno de vocês, né? Para pegar na parte republicana. Em arte, Roberta, a gente tem
algumas características importantes para se pensar. Nós falamos que a civilização romana foi uma civilização da comodidade nos aspectos de construções arquitetônicas, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles observaram o que os gregos já tinham feito, né? Toda essa parte da estrutura, toda essa parte dos grandes templos, e eles começaram a aprimorar. Como eu falei na aula passada, os gregos eles foram os primeiros engenheiros, vamos dizer assim, né? Os primeiros arquitetos, e a gente costuma falar que os romanos foram os primeiros designers de interiores. Então, eles começaram a aprimorar a partir de uma planta básica. O que acontecia? As construções, página livro de História, segundo ano, Revolução Romana, César, não sei se está nessa página do seu segundo ano. Para quem está entrando agora, eu e Roberto Roberto e eu estamos pegando todo o rol de conteúdos que cai no Enem no vestibular. Estamos começando pelas grandes civilizações. Já pulamos algumas, na verdade, a gente começou por Grécia. Estamos falando de Roma para poder dar essa continuidade, né? E vamos separar uma aula específica para falar das outras civilizações, que a gente ainda não falou. Quem mas aí a gente não está isso? seguindo o livro. Foi César, o foi? César Silva. Mas se você for pegar em livro, Roma em História é lá no primeiro ano. Roma, História, primeiro ano, viu? né? Se você estiver procurando um livro, né? Para estudar, é primeiro ano. Sidoca maravilhosa. Então, os gregos, eles montaram os templos, tá? Uma composição super retangular, como a gente falou na aula passada, e os romanos vão adentrar com as questões dos arcos. A utilização dos arcos a gente vai encontrar na civilização romana. Então, se a gente tem a ideia de templo no período grego, a gente vai ter a ideia de arena no período romano. Então, tudo muito circular. A criação das janelas, né? Colocar janelas nos edifícios para que a luminosidade entrasse, para que gastassem menos querosene com a iluminação e utilizasse a luz natural. Diferente da civilização grega, que a gente tem as pinturas nos vasos, nós vamos ter, no período romano, aquelas duas cidades que acho que você pode falar melhor, Herculano e Pompeia, que elas serão as responsáveis por tudo que a gente tem de pintura na arte romana. O que foi que aconteceu aí em Herculano e Pompeia, Roberta? É muita coisa. Não dá para abordar, não. Vai ultrapassar a live. Não, mas basicamente houve uma tragédia. Só sobre Herculano e Pompeia. Mas já adiantando para você que não sabe o que é que houve em Herculano e Pompeia, não, a vizinha não saiu doida correndo, não houve barraco, houve uma erosão, né? Um Vesúvio, na verdade. Tem outro filme, né? Falando de filme, tem o filme Pompeia, né? Tem o filme Pompeia, minha gente. E olha, também, olha, anotem aí, filme Pompeia, que fala justamente dessas cidades. Houve um Vesúvio, né? Ai, como é o nome do babado que tem fogo, minha gente? Vulcão. O vulcão, eu tô com um universitário aqui hoje me ajudando. Tem um universitário me ajudando hoje. O melhor foi a pergunta. O que é o negócio que tem fogo, né? Podia ser fogão, vela, isqueiro. Podia ser qualquer coisa. Mas foi um vulcão. O vulcão entrou em erupção e acabou com as duas cidades, Herculano e Pompeia. Tá? E aí a gente não tinha nenhum registro da pintura romana. E aí, graças aos arqueólogos que escavaram essa região, eles encontraram dentro dos destroços, né, várias pinturas nas paredes. E aí é muito importante a gente pensar que a civilização romana ela estava muito mais ligada ao prazer nas suas pinturas. Elas retratavam o cotidiano. Como eu falei, era uma sociedade para a arte, uma civilização pautada na comodidade. Então, se você hoje toma banho de piscina, né? Se você hoje já tomou banho de banheira, até que seja aquela de plástico, a gente coloca aquela caixa d'água que a gente coloca na varanda, porque hoje não pode sair para tomar banho de piscina fora, pega a caixa d'água que ele está usando, joga na varanda, se joga lá. Isso faz parte, esses banhos individuais fazem parte da sociedade romana e não da sociedade grega, tá? Continua aí, Roberta. Fala alguma coisa. Sim. Aí, em relação ao contexto histórico, né? Vou falar da formação. A cidade Roma surge como uma vila pequenininha, né? Tem aquela história, aquela conversa mitológica, né? Os irmãos jogados no rio, parará. Mas para termos práticos, né? Para vestibular, você vai pelo que a ciência consegue comprovar, né? E em cima disso, Roma ela teria se formado
por três povos, né? Você tem aí os povos etruscos, os sabinos e os latinos. Oh, baby, me leva. Não é esse. Como é, menina? Etruscos, Etruscos, sabinos sabinos e e latinos. latinos. Gente, morto Aí com eu os fui pro meu latinos, tá? tempo, né? Fui cantar a música. Não, o Baby Me Leva. Pra quem não sabe, o latino é o ex da Kelly Key. Também ninguém É. sabe quem é Kelly Key, porque Quem não é não desse souber quem é tempo. aquele aqui, joga no Google que acha. Eu coloquei aí, ó. Você tem etruscos, Ótimo, sabinos, faltou S no final, perdão. E tá. latinos, tá? Esses são os São três três povos povos. que vão dar origem à vila, né? De Roma, que era seminômade, caçadores, coletores, etc, né? Isso aí no Uhum. comecinho, que Roma não era uma cidade, era uma vilinha pequenininha, tá? Esse Ah, primeiro momento aí, a gente costuma falar que é a fase da monarquia. E aí, o que é que eu hum, destaco nesse momento? É que quando a gente fala monarquia, muita gente pensa na monarquia que a gente está habituado hoje em dia, né? Como, por exemplo, na Inglaterra, né? Que é um tipo de monarquia, uma monarquia parlamentarista, mas é uma monarquia. uhum, Só que a gente associa direto a ideia de monarquia hereditária, né? Falou de rei, você já pensa que é hereditário também. É um diferencial uhum. para Roma, que os reis romanos eles são escolhidos pelo Senado. Não é hereditário. Ah, É tanto que você vai ter aí, durante o período da monarquia, uma alternância. Você vai ter rei que vai ser latino, vai ter rei que vai ser etrusco, né? Eles alternam. Salvo engano, foram 4 reis latinos e 3 etruscos. Se eu não estiver enganada, ah, viu? é legal você falar dos etruscos, porque a arte romana ela tem uma influência direta com as questões da cultura etrusca. Eles trazem isso muito forte. E quando Roma conquista alguns espaços territoriais da Grécia, eles ficam admirados com a arte grega. E começa a hashtag imitar a arte grega, colocando, hashtag assim, imitar a arte grega, colocando o seu toque, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de criatividade, amores do meu Brasil, criatividade é o conjunto de referências que o artista tem. Então, não é dom, ninguém nasceu assim sabendo de tudo. Então, criatividade para a arte, a gente já tem essa ideia de que é o conjunto do que você vive. Se você ler muito, você vai escrever muito. Se você ouve muita música, você vai tocar melhor do que quem não ouve música. Então, é essa a referência que a gente tem, tá? Interessante. Interessante. Aí, para a história, né? Falando de acordo com a história, eu destaco na monarquia essa diferença, né? Da fase da monarquia de Roma. Porque pode ser cobrado no vestibular essa diferença, né? Da monarquia na Roma Antiga e a monarquia nos tempos modernos, tá? Ai, Certo. Arthur, muito obrigada. Cabe Aí, lembrar também... Ah, ah, desculpa, Amada. pode falar. Ah, não. Porque eu ia lembrar a vocês que a civilização romana também é politeísta. E cabe lembrar que esse politeísmo, ele não vem apenas da Grécia, tá? Os egípcios, que fica no continente africano, é muito importante falar para vocês. O Egito fica na África, Cleópatra não era branca, pelo amor de Deus. Pelo É bom amor de dizer, Deus. né? Os É. egípcios, eles eram politeístas, tá? Esse politeísmo vai ser utilizado na Grécia também. E agora a gente tem uma parte, né? Quase todo o período romano politeísta, até a chegada de Jesus Cristo, que faz aí a conversão. Não é isso, Amada? Estou adiantando Menino, todo um a gente está babado com histórico. transmissão de pensamento, que eu já estava aqui com a mão levantada, para Não é dizer à que isso foi toa. aí antes de Cristo nascer, né? Porque Isso. depois que Cristo nasce, um bando vão ser perseguidos, mas lá na frente, quando o imperador percebe que era mais fácil se juntar do que destruir, existe a conversão, né? Pronto, então beleza. Isso. Rodrigo, sim, todos esses assuntos que a gente está tratando aqui Tem sim caem nas muito. provas de vestibular e Enem. Inclusive, nós estamos pensando na competência 2 e na competência 3 da redação, que tem a visão de mundo e o contexto sócio-histórico-cultural. Então, você saber dessa formação histórica, porque Grécia, Roma, o período egípcio, também são momentos importantes para construir a nossa civilização, do que a E gente tem hoje. É muito eu importante disse para você assim na argumentar. live passada, e repito, Grécia e Roma é que nem vestibular para o Enem. É todo ano, é que nem carnaval para o Enem. Carnaval.
Não existe. Todo Se ano não te tem. cobrar em história, vai te cobrar em história da arte. Se não cobrar em história da arte, Em vai cobrar em filosofia, geografia, vai falar em geografia, isso. mas vai cair. O importante é você não desassociar essa informação, né? Porque às vezes a pessoa Ô, pensa, ah, é só Roberta, história, e não é. não, não é. Roberta, é uma pergunta minha. Faça. Quando tem a chegada de Jesus Cristo, e aí, independente de religião, independente de religiosidade, nós já trataremos aqui Jesus Cristo enquanto sujeito histórico, simbólico, porque é o único sujeito da história que consegue dividir o tempo antes e depois dele. Então, né, independente de religiosidade, cronologicamente, é o que a gente marca o tempo, é antes de Cristo, depois de Cristo. A chegada de Cristo, A ela gente faz aqui, parte né? do... Porque nós usamos o Oi? calendário, a gente, né? Por mais os ocidentais, porque nós usamos o calendário gregoriano, né? Sim, isso Porque mesmo. vai Obrigado, ter amiga. os calendários, né? Isso, tem outros calendários. No calendário ocidental, a gente tem esse calendário greco-romano. Essa A divisão, chegada de Cristo, a chegada de Cristo, ela marca qual momento da civilização romana. Mas antes disso, tem uma pergunta do João, acho que é João, JP. Roberta, então nesse primeiro momento da constituição da monarquia, não tínhamos a presença da igreja? No primeiro momento da não, tinha constituição da não, tinha monarquia? não. O Eu que acho é que que eu posso se errar a tinha? data. Eu não vou nem dizer a data. Salvo engano, é final da República para o Império. Que na fase imperial Certo. tem algumas medidas, né? Algumas leis são criadas para evitar perseguição aos católicos, né? É na fase da República Isso. para o Império. Eu só vou pesquisar a data para te dizer, peraí, viu? Porque nós não Certo. somos universitários. Deixa eu pedir a ajuda do Ó, universitário. Universitário, tu sabe a data? Sabe não, também. olha, mas é importante falar também que esse período grego que foi politeísta, os deuses, eles estão agora, não tem mais a forma antropozoomorfas, no caso, não tinha corpo de animal, metade homem, eram todos antropomorfos. Alguns desses deuses têm uma relação direta com deuses gregos, a gente faz essa passagem, Por pode causa falar. da dominação romana, né? Na Grécia. Isso, Né? A Roma se tornou um império porque sai conquistando muitos territórios, né? E eles fazem isso. esse aproveitamento cultural, digamos assim, né? Isso. Eu fiz Tá? uma pesca dos principais deuses romanos para a gente pensar um pouco como essa mitologia acontece e como ela está ligada também às religiosidades de matriz africana. Porque a gente esquece dessa influência do continente africano. Exemplo, Júpiter, o deus do dia, Apolo, deus do sol, Juno, protetora do casamento, Marte, deus da guerra, Vênus, deusa do amor, Diana, deusa da lua, Ceres, deusa da fecundidade, Baco, deus do vinho e da alegria. Se a gente for pegar as religiosidades de matriz africana, as afro-brasileiras nesse caso, a gente tem aqui a Umbanda e o Candomblé, a gente vai observar que os orixás, né, que são as divindades dessas religiosidades, elas correspondem a elementos da natureza. Então a gente vai ter energias que envolvam terra, fogo, ar, vento, né? Então tem toda essa relação que os romanos também tinham. Cada um claro, estou mudando os contextos aqui, só para a gente entender essas influências. De uma civilização mais antiga, que foi a civilização africana, berço de todas as civilizações, eu arrisco até a dizer, Assim, berço de todas as civilizações, né? E a gente tem essas outras influências. No período romano, esses deuses, a deusa da sabedoria, tem uma deusa da sabedoria sim, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Quem souber já fala aí, tá? Qual é a deusa sabe? da sabedoria romana? Aqui nessa página. Atenas. Ah, é verdade, Atenas. Atenas, é verdade. É verdade. Ah, bom você Eu falar botei disso, o porque ajudante aqui. nós temos, né, os templos, a formação dos templos. Alguém colocou Minerva, acredito que Minerva é grega, não? Vamos ver aqui. Isso que é gostoso, a gente trocando História, esses Christiane, conhecimentos. É uma deusa romana. Minerva é das artes, amada. A Minerva trabalha com as artes, enfim. Acho que tem. Aí então começa a perguntar um monte de deusa. Pelo amor de Jeová, Afrodite, eu acredito que é a deusa do amor, da paixão, né? Atena é grega, é isso mesmo. Acho que Atenas é tem as grega, é. arenas, né? Se no período grego o teatro era uma forma de exaltação, né? De prazer e tudo mais, acho que tem como diversão do povo romano as batalhas. Eles
degladiavam-se, né? Eles se batiam aí, se matavam, vamos dizer assim, dentro das grandes arenas. E nós temos a primeira ideia das trupes circenses, que seriam os saltimbancos, que eles andavam em várias localidades para animar as festividades do Império, tirar a sátira das pessoas. A sátira, ela surge muito mais no Império Romano, de rir da desgraça, da pobreza, de rir da situação econômica, de fazer de conta que isso não existia, entre aspas, ao mesmo tempo que faz uma denúncia, né, nesse processo. Tá? E depois de Cristo, nós temos, antes do Império assumir o cristianismo, nós na arte falamos da arte pré-cristã, tá? Tem uma arte pré-cristã, arte primitiva cristã, você pode colocar assim, a arte primitiva cristã, que foi uma arte desenvolvida por fiéis de Cristo, seguidores de Cristo, no momento em que essas pessoas que seguiam a Cristo eram mortas, né? O Império não aceitava o cristianismo. E onde é que serão encontradas essas artes? Nos aquedutos, né? Ali, quando a gente pensa nas grandes galerias, né? E serão utilizadas formas fitomorfas, a gente entra com as fitomorfas, símbolos de peixes, de trigo e de uva. E o peixe será muito, muito utilizado. Foi a primeira intervenção aí que esses bizantinos, esses primitivos cristãos fizeram. Fala, Roberto. Vale lembrar de Nero, né? Um dos maiores perseguidores aí. Sim, Nero foi um dos maiores perseguidores. Tocou fogo em tudo, queima, né? E jogou a culpa para os católicos. Os cristãos, é verdade. Os cristãos, não existia a ideia do catolicismo. Não existia o catolicismo. Não existe catolicismo, né? Existe a ideia eu vou pedir para o universitário vir para cá, para o lado. Pode participar. Para quem não sabe, Roberta é casada com um historiador. Né? Então, imagino que eles ficam contando história para cima e para baixo o dia todo. Né? Tudo tem um recorte histórico, tudo tem um marco. Tudo é uma polêmica, tudo gera uma polêmica. Tudo é uma polêmica, né? Vamos lá. Tem também a deusa da criação. Esse aí eu vou ter que dar um Google para saber se tem alguma deusa da criação. Então, vamos ver aqui se tem uma deusa da criação. Tá? Mas até agora, só para vocês poderem pensar no que já foi falado aqui, nós falamos da civilização romana, a Roberta falou dessa parte republicana. No começo, né, da criação. O começo de Roma era uma vila, ela falou dos etruscos, dos sabinos e dos latinos. Não é isso, Roberta? A gente falou dessa sabinos, etruscos e latinos. Porque são histórias, são momentos históricos diferentes, Roberta? Não, esses três povos, eles são os fundadores, né? São considerados os fundadores de Roma. Aí isso é lá na fase da monarquia, né? Porque são três fases também a história romana, se divide em três momentos. Monarquia, república e império. E aí, deixa eu falar uma perguntando se Gaia é uma deusa grega, sim. Ela é considerada a mãe terra, tá? Gaia é a mãe terra. Agora, pelo amor de salvar... Se for falar dos gregos, acabou-se. Vamos abrir os oráculos aqui. Mas falando nisso, Roberta, a mitologia greco-romana, ela vai inspirar a produção artística. Eu gosto sempre de lembrar de uma obra do Bernini. Bernini foi um escultor renascentista, onde ele vai esculpir Apolo e Dáfne. Você já ouviu a mitologia de Apolo e Dáfne? É uma coisa, é muito fofinho. Apolo era um deus, né? Era um deus da medicina, um deus da beleza, e ele chega para poder tupetar, arengar com Cupido, que é o deus do amor, o deus da sexualidade. Né? Ele pode. Ele era um deus, né? E ele vai dizer assim para o Cupido: olha, a sua flecha não está com nada. A minha flecha é muito mais forte do que a sua. Aí Cupido pequenininho, um Cupido pequenininho, ousado, disse assim: olha, a sua flecha, ela pode até matar pessoas, mas a minha, ela pode fazer um mal para toda a eternidade. E o que foi que o Cupido fez? Pegou uma flecha com ponta de ouro e atingiu Apolo, o coração de Apolo, que fez ele se apaixonar por Dáfne. Dáfne era uma ninfa de um deus grego, filha de um deus rio, chamado Pinel, era um deus rio, e Dáfne ficava no rio, penteando seus cabelos, se admirando com o seu pai. E aí ele vai para Dáfne, o Cupido, e atinge uma flecha com chumbo, com ponta de chumbo, para ela ter ódio.
para ela ter Mas ódio, repulsa engraçado. de Apolo. E aí Apolo passa a vida toda correndo atrás de Daphne. E Daphne corre de Apolo e Apolo atrás de... Apolo já ficou um E compulsivo, né? Daphne Naquela só época. assim, né? Nem E chegue Daphne perto. só dando uma de louca, não chegue perto. Só sei, minha filha, que a situação foi tão forte que Daphne pediu para o pai então, dar um jeito. E o pai transformou ela numa planta. O loureiro, a folha do louro, que a gente utiliza hoje para fazer arroz, bota no feijão, na feijoada. E aí Apolo pega e faz uma coroa de louro e coloca na sua cabeça e passa a vida toda, ao sentir esse cheiro, esse aroma, se remoendo de amores por ter perdido a sua amada. Então, Vixe. olha que coisa mais fofa. Mas aí hoje a gente entende o que esse louro representa na cabeça de Apolo, que seria Daphne, a busca de um amor não correspondido. E para a gente poder pensar também que essas mitologias greco-romanas, elas vão inspirar e muito na história da arte, tanto na literatura, quanto na pintura, quanto na escultura. Alguém pediu Onde para você falar alguma coisa. Oi, amada. o universitário evoluiu para estagiário, que ele foi pesquisar. Ele disse aqui que a deusa da sabedoria é a Minerva, Minerva, a deusa da é sabedoria. na Ó, Roma. o César Silva pergunta assim: como você falou perseguição dos católicos ou cristianismo, últimas mortes foi de São Pedro e São Paulo. Depois Mas acabou a aí, perseguição. porque aí já foi depois da morte de Cristo, né? Aí o império já estava quase praticamente todo ele contido e o imperador decide começar a criar algumas leis, né? Para a primeira lei ele impede a perseguição aos cristãos e na segunda lei ele determina que o cristianismo vai ser a religião oficial, né? De Roma. É quando Roma Uhum. deixa de ser politeísta e passa a ser monoteísta. Odi, quando fala de Oi, Roma, a gente tem que destacar o Senado romano, viu? Também. Porque certo. Anote isso aí. O Senado é um órgão que vai existir nas três fases de Roma, tanto na monarquia, como na república e como no império. É o Senado que bota rei no poder, que tira rei do poder. É o Senado que mata a gente, né? Então, é muito forte. Ele é um dos órgãos, eu vou dizer, o mais importante na Roma. Viu? Tanto que Cristo foi levado para o senador, não foi? Senador Sim, romano, não é isso? sim, sim. Professor Boy, acabou de entrar, oi querido, tudo certinho, estamos falando aqui de Alguém aí civilização já pesquisou romana. a deusa da criação? Pesquisou de? Quem é Deixa eu a deusa pesquisar. da criação? A Gaia é a mãe terra, né? Ela surge de todas ela dá vazão a todas as outras. Então, deusa da criação. Deixa eu dar um Google aqui pro colega na mitologia grega. Eu tô com a lista de deuses aqui, mas não tem não da criação. Não, minha gente, esse babado. Tem um monte aqui, mas eu não tô achando não. Ó, segundo o que eu tô lendo aqui, Gaia dá origem ao mundo. Então, possivelmente, ela deve ser a deusa da criação, Pode né? ser. Porque são várias, as mitologias são variadas. E também uma coisa importante a gente pensar nessa civilização greco-romana, na parte da religiosidade, que é a tradição oral. Que isso também é algo presente nas religiosidades de matriz africana, Sim, né? A é. tradição oral, a cultura popular. Então, não existia um sistema de escrita para anotar essas questões das divindades. Eram contadas histórias, essas histórias eram repassadas e tinham cunho educativo, para as Era o que pessoas nós poderem chamamos aprender sobre de, as civilizações. é o que nós chamamos de sociedades ágrafas, né? Que aí Sociedades é a ágrafas, isso informação mesmo. através da oralidade, né? Ó, Isso. falando sobre Roma, né? Também mais um pouquinho. Fala um pouco da sociedade romana. A gente tem que lembrar que romano, eles vão, no começo, né, chamar aqueles que nasceram no território, né? Onde estava Roma, na Península Itálica. Então, romano vai ser patrícios e plebeus, tá? Você vai Certo. ter uma Rapidinho, camada Roberta. disso. O Alcides está falando que não está conseguindo acompanhar a gente porque a gente está fugindo, está mudando dos Pronto, assuntos vamos rápidos. devagar, Alci. Desculpa, Alcides, a alegria de estar com vocês. Vamos com calma. A gente estava falando do período romano. Roberta veio com as questões históricas. Acho que você conseguiu anotar algumas questões. Começa com a vila romana, ela fala dos três povos, sabinos, etruscos e latinos, né? Ela vai falando dessa importância da república, né? E cronologicamente ela já passa e vai falar para vocês da importância do Senado para as decisões
desse local. Outra coisa que foi falada também é que a civilização romana é dividida entre, ela marca um período de transição do politeísmo para o monoteísmo. Isso também foi falado, não é isso, amada? Isso. E que É. a arte voltada lá para o politeísmo é uma arte pautada na religiosidade, é uma arte pautada para os deuses, desculpa, a construção das arenas, a utilização da circunferência, o que eu falei da parte da arquitetura. Na escultura, nós temos ainda esse ideal de beleza grego, né? Então, posições heróicas, só que agora, no período romano, nós vamos começar a retratar os imperadores junto com os deuses. E Roberta aí eu tive que falar sobre Herculano e Pompeia para poder pensar nas pinturas romanas. E Roberta lembrou do que aconteceu em Herculano e Pompeia, do Vesúvio e tudo mais, e posteriormente, me corrija, Roberta, se eu estiver errado, porque eu estou tentando fazer por partes, até para quem vai acompanhar depois a nossa live. E posteriormente, Roberta falou eu perguntei sobre essa chegada de Cristo, né? E Roberta Isso. fala desse finalzinho, e essa mudança, e nós lembramos que não foi assim que Cristo morreu, que todo mundo se converteu ao monoteísmo, que houve muita luta. E Roberta lembra de Nero. Política, né? A política estava muito em alta nesse momento, decidindo a religiosidade dessas pessoas. E Nero é um personagem principal para a gente pensar, porque ele toca fogo, não é isso, Roberta? Isso, ele manda incendiar Roma, né? E Ele joga manda incendiar Roma e bota a culpa nos cristãos. Então, até aí tudo ok? Aí, olha só para dar uma ideia de ordem cronológica, né? A primeira fase é a monarquia, tá? É quando você tem os três povos, latinos, etruscos e sabinos, né? Eles vão dar origem a uma vila que vai evoluir para Roma, tá? Uhum. Ali você já tinha um senado existindo, ele já aparecia. Era o senado quem escolhia os reis. Tivemos 4 reis latinos e 3 reis etruscos. O último rei, Marca isso aí. o último rei Tarquínio Soberbo, ele foi, inclusive, ele sofreu um golpe de estado pelo próprio senado. Ele sai deposto do trono, dada a vacância do trono, o trono fica vago, porque o senado articula lá toda a situação para tirar ele do poder. Por quê? Porque os reis estavam querendo ter mais poder do que o senado. E o senado não ia admitir isso, tá? O senado em Roma é muito forte. Falei e repito, é o órgão mais importante de Roma, tá? Aí na fase republicana, perdão, aí lá na monarquia você já tem a sociedade, que era isso que eu ia falar antes, né? Tem algum pré-requisito para ser rei, além da escolha pelo Senado? Geralmente são líderes, né, de guerra, alguém que se destacou. E com certeza ele vinha de alguma família mais importante, mais tradicional, que deveria vir os patrícios, né? Tá? Porque você vai ter, como socialmente falando, pensa naquela pirâmide. Aqui no topo você tem os patrícios, embaixo dele você vai ter os clientes e embaixo você tem aí os plebeus, né? E uma camada muito, muito, muito pequena de escravo. Eu digo já por quê, tão pequeno, tá? Romano, de fato, é quem nasce lá. Então, é patrício e plebeu. Ponto. Esses são os romanos. Os clientes, eles são aqueles que vêm de fora, são os estrangeiros, tá? E escravo. Tinha escravo que podia ser romano. Por exemplo, lembra que eu falei na aula passada, na live passada, que para ser escravo precisava ser o quê? Era escravo sob quais condições? Por dívida Isso. E por guerra. Olha, aprendeu. Pronto. Então, para ser escravo, ou era por dívida ou era por guerra. Como a gente está falando da fase monarquia, né, da fase monárquica, logo no começo de Roma, escravo por guerra não tinha muito. Por quê? Porque eles estavam se constituindo ainda ali como sociedade, né? Então, eles não tinham tantos escravos por guerra. E escravo por dívida tinha alguns e a maioria romano também, né? Então, aí, nessa primeira fase, a monarquia... Não entendi a pergunta, Henrique. A monarquia, ela vai ser composta por patrícios, clientes, que são estrangeiros, né, que vão trabalhar para os patrícios, plebeus e escravos, pequena camada de escravo. Essa pequena camada escrava, no final da história romana, na última fase, que é a fase imperial, ela é
grande, muito grande, tá? Tanto a camada de O, escravo como a camada de plebeus. o Henrique está perguntando se o rei devia ser sempre grego, se ele geralmente não era de Deveria outra ser romano, localidade. né, Henrique? Deveria ser romano. Romano. Falando de Roma, tá? Isso. Provavelmente um patrício, alguém de uma família muito importante, né? Você não vai ter, por Isso. exemplo, um plebeu se tornando um rei, viu? Que Então, vamos mais? aqui catar a ideia da arte romana. Puxa aí, Isso. tá? Haverá uma representação realista na pintura. O que é isso, Diego? Representação realista. Quando eu falo o realismo, ele vai acontecer de três formas na história da arte. Ele vai acontecer por tema, por técnica ou por movimento. Tema, técnica ou movimento. O que é isso? Eu posso ser realista no momento em que eu trato de um assunto comum à humanidade, por exemplo, fome, dor, guerra, saúde. É um tema realista, ele existe, né? É comum, todo mundo passa por isso, sente dor, fome, tristeza, alegria, tá? Ele pode ser, aí isso é por tema, né? Ele pode ser por técnica, quando eu desenho o que já existe, então vou dar o exemplo da minha maçãzinha aqui, que é o meu porta-clipes, né? Então, se eu pego esse porta-clipes, que é uma maçã, e desenho ele de forma que pareça muito com o real, ele é uma técnica realista. No desenho a gente pode chegar até o hiperrealismo, que é quando você não sabe quando é uma fotografia ou quando é uma pintura. Há o exemplo ali das bonecas de cera, né? Que parecem Bebezinho mesmo seres pobre, né? humanos. O bebezinho Boss, quem não viu ainda, tem no IGTV, eu Sim. falando sobre a bebê Born, né? E aí, isso é por técnica e por movimento, que aí vai acontecer lá no início do século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX, que é o momento onde eles começam a retratar as questões políticas. Aqui no período romano, o realismo vai acontecer por tratar de temas comuns àquela sociedade, como o cotidiano, as relações ritualísticas, as guerras, a representação do Senado, a importância de algumas pessoas e essa relação do imperador com as divindades, ainda tem algum momento a gente consegue observar isso, tá? Então, quando a gente fala que o desenho romano é realista, é por tema. É bom vocês anotarem isso. Ainda é uma arte bidimensional, que é isso, ela só tem E altura e largura, bidimensional. Quando a gente fala assim, eu vou para um cinema 3D, né? A gente está falando do quê? A gente está falando de uma terceira dimensão que equivale à profundidade. Então, para a gente pensar na questão visual, eu tenho altura, largura e profundidade. A profundidade só vai ser trabalhada no Renascimento, então ainda não tem. Então a gente vai ter bidimensionalidade, só altura e largura. E certo. mais uma questão da pintura romana é que o fundo é figurativo, tá? Professor, que é um fundo figurativo. Quando a gente assiste a novela, né, tá o casalzinho brigando na rua e tem pessoas passando atrás. Qual é a função daquelas pessoas chamadas de figurantes? Ocupar espaço. Elas não têm nenhuma relação significante com o que está acontecendo. A mesma coisa vai acontecer na arte. Exemplo, eu estou com esse fundo aqui amarelo. Ele não corresponde ao que eu estou falando com vocês. É um fundo figurativo para a história da arte. Eu pintei de amarelo, como eu poderia ter pintado de cinza, de rosa, de vermelho. Ele não tem nenhuma relação. Diferente, vamos supor, se eu fosse pintar Chapeuzinho Vermelho e no fundo eu colocasse a floresta. Tem uma relação. O fundo não é figurativo, o fundo é ambientado. Estão conseguindo entender até o que eu estou falando? Qualquer dúvida vocês colocam aí no chat. Então, o fundo vai ser decorativo e, por último, mas não menos importante, diferente da pintura grega, a pintura romana será colorida. A gente vai começar a utilizar cores nas pinturas, porque os gregos eles trabalhavam com técnica de negativo, como eu falei a vocês. Era no vaso, sempre em contraste. Né? O preto, a cor preta, sobressaía para o fundo do vaso, certo? É isso, na arte romana. sim, Por aí enquanto. bora lá, né? Continuar falando agora da parte histórica, né? Parte histórica. Da Grécia, de Roma. É, Roma, Roma. um dos pontos também que é muito cobrado é a questão das lutas plebeias, né?
Os plebeus, eles têm um Hum, papel muito importante em Roma, porque eles faziam parte do exército romano. Então, eles saíam, né, fazendo as conquistas, traziam o butim, B-U-T-I-N, butim. butim, traziam butim, traziam escravos, né, enriqueciam os patrícios. Roberta, o que era o butim? É a pilhagem. Ah, tá. É o saque, seria o que eles É o saquearam. saque, a pilhagem. E aí Ótimo. eles vinham com isso, né, entregava para os patrícios. Os patrícios, eles tinham direito político, né? Só eles tinham direito político. E eram muito privilegiados. E os plebeus, durante muito tempo, eles foram percebendo isso, né? E foram se inquietando, se inquietando, se inquietando, até que vai ficar muito forte a tensão entre eles, entre patrícios e plebeus, porque os dois são Hum. romanos, né? Só que um grupo é mais favorecido Ah, do que o outro, tá? Aí tem um período longo de lutas para conquistar direito, né, dos plebeus, são vários anos, e aí termina que no final, de muita luta, eles conseguem algumas conquistas, né? Como, por exemplo, o que eu acho a hum. mais importante que você que vai fazer vestibular não pode esquecer, que é o tribuno da plebe. Ou tribuno da Tribuno da plebe, plebe. eu vou escrever daqui a pouquinho, colocar aí. O tribuno da plebe, ou tribunato da plebe, tá? Que você vai ter plebeus, que vão ser escolhidos pelos plebeus e que vão participar do Senado. Eles vão estar lá inseridos no Hum. Senado e eles têm o poder de veto. Isso é muito forte. Porque se o Ah, Senado é o órgão mais forte de Roma, aí agora aparece dos plebeus um grupo que vai poder bater de frente e dizer não para o que o Senado manda, é porque o plebeu está ficando com mais poder do que o Senado. E aí vai ser um ponto de atrito muito forte no período, isso já é república, né? No período republicano, tá? Durante toda a sim. república e o império vai ter uma luta muito grande do Senado e dos patrícios para tentar reduzir o poder dos plebeus, que eles estão em ascensão, né? É tanto que tudo que vai Hum. acontecer na república, as medidas, né, elas vão ser medidas para conter o avanço do poder dos plebeus, que não vai adiantar, né? Olha, é interessante falar nisso, porque quando a gente vai pensar na nossa, aí a gente pode fazer uma intertextualidade e trazer esse assunto para os dias de hoje, né? Então, quando a gente pensa em todas as discussões políticas que a gente tem, quando a gente pensa no povo lutando a favor dos seus direitos, todas as manifestações, a gente observa que não é de hoje que isso Ah, acontece, né? Não é de hoje. Negro em grego significa necros, morte, morto, cadáver. aí é a análise da palavra. Deixa eu pegar aqui a pesquisa, viu? Mas Porque aí é a olha, a análise da palavra palavra, né? negro, houve Perguntaram esse se negro burburinho, em grego significa inclusive, cruz. Morte, morto, cadáver. ó, a palavra negro, isso foi uma questão, inclusive, que caiu após o próprio Big Brother. Eu não assisto Big Brother, mas eu vi que o próprio tem um participante, né, falando só sobre essa relação dessa palavra, né, da palavra negra, Ah, né? foi? Mas o que a gente pode foi o Babu, se eu não me engano, Babu, Não assisto. Badu, enfim, é um ator que está participando do Big Brother e ele Ah, é. O falou Enéas está da dizendo que ele é origem. ator que fez o Tim Maia no filme. Ele é ator, isso, fez o Tim Maia e está participando. Só que para a literatura, tá, a palavra negro vem do latim, ninja. Começa do latim, tá? Essa colocação. Não é uma palavra de origem grega, tá? Isso na nossa literatura, no caminho de quando a gente observa a utilização dessa palavra. É claro que para o movimento, e Roberta pode falar isso com propriedade, né? Há uma luta para a ressignificação dessa palavra, porque de Com fato, certeza. ela do latim, ela vem com essa ideia de ser inimigo, de ser contrário, então vem com cargas mega negativas com relação a essa palavra, e aí há Dá essa um novo ressignificação, né, significado. Roberta? É verdade. É isso mesmo. Né? Ó, eu fiz Eu uma acho que é por pesquisa isso que ela falou dessa coisa dele. Eu fiz uma pesquisa rápida, eu não achei não referência, viu, ao termo negro na Grécia.
Pode ser que Na tenha, Grécia, mas assim, olhando por cima aqui não eu, achei não. foi o Babu, ele fez um discurso muito bonito, mas pecou apenas nisso, né? Porque a origem da palavra negra não é grega, tá? Ela vem do latim, não Né? vem da Grécia, tá? Mas vamos Agora, continuar. Uma coisa que eu queria falar para vocês, ainda sobre arte romana, é sobre as danças, tá? O povo romano, como todo o povo politeísta, é um povo que exalta os seus deuses através de cânticos e danças. Tanto que quando a gente chegar no período medieval, lá onde a igreja começa a dominar tudo, o corpo será velado e dançar será pecado. Inclusive, em algumas das religiosidades, até hoje se prega isso. Que a pessoa que segue determinada religião não pode dançar, não pode se movimentar demais. Por quê? Todas as religiosidades politeístas desse período, elas vão exaltar os seus deuses através de muita dança, de muito cântico. E isso vai ser a partir do círculo, a importância do círculo para essa manifestação. O círculo é considerado a forma divina, tá, na história da arte, a forma sagrada, porque tudo se movimenta, tudo existe através desse formato circular. Né, desse 360 graus. A Terra é redonda, né? O sistema solar ele gira em círculo, o nosso sangue ele corre em círculo, as partículas de DNA, os nossos orifícios, né? Eles são em círculo. Então, essa relação tem a ver com as cirandas, com as cantigas de roda, que também são herdadas dessas culturas politeístas. Hoje, e aí fazendo uma relação com a contemporaneidade, nós no Brasil temos os indígenas, né? E temos a cultura afro-brasileira, que prezam por religiosidades politeístas e que se utilizam ainda de cânticos e danças circulares para poder exaltar as suas divindades, tá? Você pode poder pensar nessas danças, ok? E o teatro não tinha uma duração curta como a gente tem hoje. O teatro durava dias, horas, é por isso que vem a ideia do pão e circo, né? De dar prazer às pessoas, dar comida às pessoas, para que elas não se rebelassem tanto. Fazendo intertextualidade, isso acontece até hoje. Desculpa, para poder tomar algumas decisões políticas, o povo está entretido, não percebeu o que estava acontecendo, né? Vale lembrar que essa política, ela foi criada já no finalzinho, na fase crítica. Tá, peraí, viu só um minutinho. Certo. É quando já está na fase crítica, né, de Roma, e impostos novos deveriam ser criados, e o povo já estava revoltado pelo tanto de imposto que pagava, pela falta de alimentos, né, pelas invasões bárbaras também. Então, meio que para mascarar tudo isso aí, para criar novos impostos, eles criaram, né, essa prática, essa política, para esconder do povo, deixar o povo entretido, né, sem pensar no que estava acontecendo. Ele fala de Corpus Christi, tipos Corpus Christi? Não. Corpus Christi já é uma data no calendário cristão. Desse período romano, a gente não está falando nisso. O Érico está perguntando se é porque a palavra negra foi adotada com a escravidão dos africanos. Aí, onde se diz a palavra negra era escrava, é considerada ofensiva por diversos países africanos. Não só por isso, Érico. É porque justamente a tradução dessa palavra, do sem luz, aquele que não brilha, traz uma conotação ruim. E para as civilizações africanas, né, a gente tem que pensar que a África é um continente, então tem vários países nesse babado, há uma coisa muito bonita para os africanos, que é a palavra, ela carrega um significado. E exaltar essa palavra é dar poder. Então, quando eu falo que você é um rei, eu estou dando a você poderes de um rei. Quando eu falo que você é um anjo, eu estou dando poderes de um anjo a você. Então, se eu falo que você é sem luz, que você é o inimigo, que você é aquele que não acende, que você é aquele que não serve, você está criando uma sociedade que foi, historicamente, né, apedrejada com esses adjetivos ruins, e não vão perpetuar uma nova civilização que veja toda a questão histórica da importância das deusas, dos deuses, dos reis africanos e todas essas outras questões. Certo, Roberta? A identidade também, né? Porque isso. A gente generaliza tanto, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estudei na UFAL e tinha
meus de Guiné-Bissau, do Moçambique, de Angola. Africanos, né? E eu me peguei cometendo um erro. Quando eu mencionava, ele falava, porque meu amigo é africano. Aí o menino falava, não, eu sou de Guiné-Bissau. Ah, eu sou moçambicano. Ah, né? E a gente cria algo tão generalista, né? Que a gente não faz isso com outras localidades. Por exemplo, você encontra na rua alguém falando francês, você não fala, ah, é um europeu. Não, fala, é um francês. Né? É como Isso. se todo mundo da África fizesse parte de um bolo só. Aí você perde Isso. identidade, você perde referências culturais, né? Então é um estudo de caso muito forte, né? A ser feito em cima Isso. disso. Que inclusive pode ser tema de uma aula nossa, né? Já fica aí a Pode ser. dica para a gente pensar nessa questão da arte O estagiário disse que a gente intertextualidade. está desviando do assunto. Ai, desculpa, isso é verdade. É porque a gente trabalha com essa conversa gostosa mesmo. Oi, Tem quantos minutos ainda a live? nós temos 6. Mentira. 6 minutos. Só Rapidinho isso. passa, né? Rapidinho passa. É, 6 Mas minutos, tá? O quê? Você ia falar o quê? Não, tava só para ter uma noção mesmo de tempo. Ó, aqui falou, Ah, então, sim. política, a Cristina, é como o Sim. romantismo na literatura? Porque, como assim? Não, o romantismo na literatura é idealizado. Há uma idealização, né? O Então essa romantismo vai ser um movimento que parte, sim, da política, porque a Revolução Francesa e a Revolução Industrial lá do século XVIII vai influenciar o romantismo depois, tá? Mas eu não sei se isso se encaixa bem no período romano, como a gente está falando. Porque lá no romantismo, lá longe, século XVIII depois de Cristo, nós vamos pensar numa liberdade do artista, o trabalho com a subjetividade, né? Então é uma outra pegada, tá? Mas as questões políticas influenciarão. É porque a ideia de política são as regras usuais do dia a dia. A todo momento você faz política, né? Nós somos seres políticos, né? Então não sei se é nessa pegada que ela está falando aí. Realmente não. O JP está falando que nas relações das religiões de matriz africana, o círculo sempre gira no sentido anti-horário, no intuito de acordar ancestralidades e tempos remotos. Olha que coisa interessante. Isso eu sabia também, eu já fui a algumas festas de Umbanda e já pesquisei no tempo da faculdade, o meu TCC é sobre as danças de Oxum e Iemanjá, né, dos orixás Oxum e Iemanjá, e eu percebi essa relação do anti-horário. O que a gente encontra também na ciranda. Quando a gente dança ciranda, né, a gente dança no sentido anti-horário. A gente fala assim, a panela mexe assim, né? E como é que a panela mexe? A parte do lado direito. Só que quando eu começo a rodar do lado direito, eu estou fazendo no sentido anti-horário. Que legal. Deixa eu dizer uma coisa, meu amigo e meus amigos. A gente não terminou Roma, viu? A gente parou na República. Terminou Roma, a gente parou na República, mas eu acho que é muito gostoso a gente ter essa conversa, essa intertextualidade. Mas eu acho que já cabe uma outra live para terminar Roma. Vamos precisar terminar Roma segunda-feira, né? Porque hoje é sexta, segunda-feira a gente precisa terminar Roma. Não pode me passar tanto assim, né? Não pode, né? Acho não pode. Que vale. Alguém pergunta assim, professor, se eu vai mandar os resumos não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu tô com esses resumos, a Roberta também tem esse material. Porém, tem uma questão. Eu abri uma sala no Google Classroom, só que as determinações do governo, que nós somos professores da rede, é que a gente não faça nenhuma sala antes de algumas portarias, tá? Então, a gente não pode ainda disponibilizar essa sala para vocês. O que a gente pode fazer é, na segunda-feira, a gente faz essa live na escorrida mesmo, né, sem entrar com tantas intertextualidades, com tantas interferências, para a gente poder discutir melhor Roma, terminar esse período romano, e aí a gente dá esse tempinho da gente construir juntos esse resumo. Pode ser? O que você acha, Roberto? Por mim tá tranquilo. Tem alguém perguntando se você sabe se vai ter aula no Floriano segunda. Então, até agora, oficialmente sim, né? Porque a nossa portaria ela termina no dia 6/4. Meia-noite de 6/4. Eita, menina, só temos 27 segundos agora de live. Eita, meu Deus, como assim, Brasil? Cadê? Alguém faz o print, então, bora disso. Mas parece que vai mudar. Tira o print, por favor. Tira o print. Eu recebi aqui. Um print. Eu também. Manda e marca a gente. Povo, obrigado pela nossa conversa de hoje. 10, 7, 8, 9. Beijo, beijo. Eu vou desativar assim, Alcides. Obrigado.